Pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo nós vamos fazer uma análise desse Plymouth Roadrunner 1969 feito pela Earl na escala 1:18. Então já fique comigo até o fim do vídeo, não se esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito, deixe também o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo, clique no sino para as novidades. É isso aí então, vamos lá. O Plymouth Roadrunner provavelmente seja um dos muscle cars mais famosos dos Estados Unidos, é um dos B-Bodies da Chrysler, carro de linhas muito bonitas e bem característica dos Mopars da época. Tem um desenho muito parecido com o desenho de um Dodge Dart, só que uma carroceria mais encorpada, mais bojuda, que é exatamente o que acontece com o B-Body. O Dodge Dart, como nós sabemos, ele é o A-Body, que é a carroceria que nos Estados Unidos era considerada compacta, apesar das dimensões do carro e do carro ser considerado por aqui um carro grande, um pouco maior do que ele, havia o B-Body, que era uma carroceria intermediária, ainda não era a maior carroceria que existia nos Estados Unidos, que é o caso deste Plymouth, do Dodge Charger, Dodge Coronet, de toda essa linha de Chrysler, normalmente Chrysler e Plymouth, que tinha esses carros de tamanho maior do que os A-Body, só que ainda considerados intermediários. E também existia, finalmente, o C-Body, que era aquela carroceria maior ainda do que essa. Não é muito maior, porém é maior, e já é considerada full-sized. É o caso do Dodge Monaco, exceto o modelo de 78, que era um B-Body. O Roadrunner foi uma versão que foi lançada em 68 da linha do Plymouth Belvedere GTX e foi redesenhado em 68, tanto que o modelo de 68 é parecidíssimo com esse, mudando apenas a grade, as lanternas, alguns frisos, alguns pequenos detalhes, mas no geral com a mesma carroceria. Em 1970 teve mudanças um pouco mais profundas, como é possível ver num vídeo que eu já mostrei anteriormente de um Plymouth Roadrunner 1970 feito pela GMP, mas o desenho do carro ainda se manteve o mesmo. Em 71 foi totalmente redesenhado. De 65 para 67, a carroceria era aquela do Belvedere, do Satellite, que nós já vimos também num vídeo anterior, uma carroceria um pouquinho mais quadrada, do mesmo porte, com um desenho bem diferente dessa carroceria que está aí. Roadrunner é aquele personagem dos desenhos animados, que é o Papaléguas, tanto que ele tem um logotipo de um Papaléguas na lateral, e é a versão intermediária dessa linha desse Plymouth. A versão de entrada na época seria o Satellite, o Roadrunner seria o intermediário e o top de linha seria o GTX, que nós também já vimos num vídeo anterior. Essa miniatura feita pela Earl tem uma qualidade boa, é uma miniatura bastante antiga na minha coleção, ela foi comprada na década de 90 ainda, não me falha a memória, em 1994, ou seja, já tem aí os seus 26 anos na coleção. Está realmente muito bem conservada, um aspecto muito bom dessas miniaturas da Earl é a qualidade que elas têm dos cromados, pintura, quando a pintura da Earl é bem feita, ela dura bastante, os cromados duram bastante, ainda que a pintura perca um pouquinho do brilho com o tempo, a miniatura se mantém bastante íntegra, bem vistosa e com boa qualidade. Sobretudo no caso deste carro, que é de uma época em que eu costumava descartar as caixas e ele ficava guardado numa estante. Ele foi bem cuidado, porque afinal de contas sempre foi um item de coleção, nunca foi brinquedo nem nada do tipo, então ele acabou se mantendo bem cuidado por conta disso. Ele é da mesma época de um outro amarelo que eu mostrei. Os dois têm uma pequena diferença na aquisição. O amarelo veio um pouco depois desse, mas coisa de um mês ou dois por aí. A qualidade dessa miniatura é boa. A Earl, nessa linha, tem modelo simples, não tem os detalhes que os Earl de hoje em dia têm. Inclusive, nesta época, o Roadrunner tinha a tampa traseira fixa, que é o caso deste modelo. Eu já mostrei em um dos meus vídeos um outro Roadrunner, só que era um Roadrunner six-pack com um capô estilo lift-off, que é aquele capô que destaca. E aquele Roadrunner sim tem o porta-malas que abre. Já foi uma melhoria que a Earl fez nessas linhas de miniaturas. Os detalhes dela são razoavelmente bons, não são os mais caprichados que existem, mas no geral a miniatura é feita com boa qualidade. Essa grade dianteira não é exatamente uma grade, é uma malha estampada no cromadas. Esta peça é uma peça única que tem os faróis com as molduras, a grade aqui que era dividida em quatro para o Plymouth Roadrunner. O GTX tinha uma malha um pouquinho diferente dessa e esta malha era igual no Satellite. As molduras com esse fundo preto aqui em volta dos faróis dão um detalhe bem agradável. Os faróis têm um realismo muito bom
E as luzes das setas aqui embaixo são pinturas no cromado, e o cromado tem a textura correta dessas setas. A única questão com relação a essa pintura é que ela poderia ser um pouco mais alaranjada, um pouco menos amarela. Mesmo assim, não está uma pintura mal feita. Aqui embaixo também é possível ver um azul aqui do painel dianteiro do carro. Provavelmente seria melhor se essa parte fosse preta. Esses sulcos aqui abaixo da linha da grade seriam aberturas que, nesse caso, como são só estampados no metal, aparecem dessa forma também, mas é algo que dá também para ser detalhado. No geral, esse carro está com uma frente com um detalhamento relativamente bom, um ajuste bom aqui da grade, dessa peça frontal, a carroceria, e do para-choque também. O para-choque tem umas pequenas rebarbas aqui embaixo, são muito pequenas mesmo, mas é algo que eu acredito até que a gente possa perdoar pela idade do modelo. Um detalhe que eu melhoraria, que eu pretendo melhorar, não sei ainda como, vou ver como fazer, é com relação a estas partes derretidas aqui para fixar os componentes que vão aqui dentro do cofre do motor. Isso realmente, neste aspecto, a Ertl falhou um pouco no acabamento nesse painel dianteiro, deixando isso aqui aparecer. Provavelmente, se ela tivesse feito apenas um encaixe e as peças fossem coladas em vez de fixadas com o derretimento do plástico, ficariam com um aspecto melhor. As dobradiças poderiam ser mais espaçadas, ser mais colocadas aqui para a lateral. Isso era meio que um padrão dos modelos da Ertl na época. Tem espaço para melhoria nisso ainda. Se a Ertl colocar fotográficas como fez com o Chevelle, esse carro realmente vai ficar muito mais interessante. O capô foi feito com uma qualidade relativamente boa, um acabamento simples aqui dentro. Tem esse Air Grabber aqui, que é a captação de ar, né? Já que ele tem duas tomadas de ar no capô que não eram falsas. E essa coifa aqui que leva isso para o filtro de ar do Hemi. O cofre do motor dessa miniatura é bastante simples. O motor dele é aquele Hemi, feito na cor Hemi Orange, com as tampas de válvula feitas em preto. A panela do filtro de ar também feita em Hemi Orange. A única coisa que tem mesmo é a mangueira do radiador. Tem a buzina aqui no canto, a bateria, mas não existem os cabos, os fios. O próprio servo-freio não foi pintado, numa cor que desse mais destaque. Ele é só moldado nessa parede corta-fogo e nesse caso foi feita numa peça de plástico. Este cofre do motor não é nem dos melhores e nem dos piores. Ele está feito de acordo com o detalhamento, ele apenas não teve um refinamento por conta de não ter os outros detalhes dos cabos, etc e tal, que estão presentes nos modelos mais novos da Ertl. Então a Ertl, nesse aspecto, já fez um aprimoramento nesses carros. O capô tem um fechamento correto, as duas tomadas de ar, isto aqui que conecta aquele Air Grabber que está dentro do compartimento do motor. O alinhamento do capô é bom. O logotipo Plymouth aqui foi feito com uma pintura, tipo de um decalque, ficou bom. E a qualidade da pintura desse carro é boa também. Ele tem os flocos metálicos bem definidos, o preto fosco bem delineado, não tem nenhum escorrido, nenhum excesso, nada que desabone a qualidade da miniatura mesmo. É uma miniatura que tem mais simplicidade do que defeitos. Aqui na lateral, o Roadrunner no carro original é um tipo de adesivo também. Aqui foi feito com adesivo, talvez numa versão mais nova fosse feita com adesivo de uma qualidade um pouco melhor. Mesmo assim não é ruim. O cromado aqui tem uma boa qualidade, tanto que está praticamente intacto nesse tempo todo. Maçaneta é uma peça à parte. A fechadura aqui é moldada no metal. O alinhamento da porta é relativamente bom. Ele está com algumas marcas aqui de cera, porque afinal de contas esse carro foi encerado, foi polido, então ainda tem alguns resíduos que eu não consegui tirar. E os frisos aqui em volta da janela são moldados no metal, nas versões mais novas também um acabamento de pintura ou de cromado, fazem com que eles tenham uma aparência melhor. O interior do carro tem uma qualidade relativamente boa, tem um painel relativamente bom. Ali é possível ver o velocímetro com escala horizontal, como era comum nesses carros. O próprio Dart na época também tinha um velocímetro assim. Um carro que não tinha os mostradores nesse formato era o Dodge Charger, que tinha os mostradores circulares, e o Plymouth Barracuda também, que tinha um painel muito mais parecido com o que foi adotado nos nossos Darts. Esse painel é um painel bem reto, relativamente bem feito, com aquele volante e os pedais do acelerador, freio e embreagem. Um carro mecânico, aqui dentro uma textura que imita carpete, esse interior é todinho numa peça de plástico e tem aqui um tapete também que foi estampado no plástico na parte do assoalho. Os detalhes foram reproduzidos com uma simplicidade, mas com uma qualidade. Lembrando que o Roadrunner era um modelo de simples para intermediário, não era
o top de linha, que neste caso era o GTX. Essa dobradiça é uma dobradiça bastante simplificada ainda, é daqueles modelos mais antigos da Ertl, mais simplificados também. Os modelos mais novos, principalmente no que diz respeito aos Authentics, já tem uma dobradiça com um aspecto mais realista, parecida com dos carros reais. Essa peça, o interior do carro, é uma peça única, com os pedais estampados, o tapete estampado e uma textura que imita o carpete. A forração da porta é bem simplificada também, feita num plástico preto, mas também ela imita a forração de porta de um carro que era simples. Visto aqui por esse outro ângulo, esses bancos são inteiriços, o câmbio de assoalho, bem parecido com a solução que era adotada também no Dodge Coronet Six-Pack Super B, que eram carros mais simples, eram carros até mais rústicos um pouco, só que com muito desempenho. Tanto que esse carro contava com 426 Hemi. Tem um rádio estampado ali no painel, e esta volta aqui, essa curvatura com um adesivo Roadrunner aqui, um adesivo que poderia ser melhorado se fosse, por exemplo, um decalque, como costuma acontecer nas miniaturas mais caprichadas um pouco. O carro não tinha console central, era apenas mesmo o assoalho com aquele revestimento, os bancos num curvinho, algum tipo de tecido desse. Eram carros bem simplificados mesmo. Essa manopla de câmbio poderia ser melhorada, que ela tem aqui uma rebarba que acaba chamando bastante atenção na câmera. São detalhes que podem ser melhorados nessa miniatura. Ela não é uma miniatura ruim, como eu digo, inclusive por ser uma miniatura antiga já, numa época em que a sofisticação não havia chegado nesse mercado como chegou hoje, ou pelo menos estava presente só em algumas marcas que eram, sim, absurdamente mais caras. Mas dá para melhorar, dá para detalhar. Hoje em dia, com as ferramentas de modelismo, os tipos de recursos que existem, dá para se fazer um detalhamento mais caprichado. É evidente que essa miniatura, caso tivesse esse detalhamento mais caprichado na época, teria um valor proibitivo e provavelmente eu não estaria fazendo esse vídeo agora. Forração de teto é inexistente nesse carro, não tem os parassóis, é bem simples mesmo. Seria até interessante reproduzir esses detalhes com estireno ou com algum tipo de plástico, só teria de ser fino para não ficar uma peça muito grosseira nem muito grossa. É um tipo de miniatura que é interessante desmontar cuidadosamente, fazer todos esses detalhes e deixá-la com um acabamento mais caprichado hoje em dia. Na traseira do carro, apenas dois logos Hemi e Roadrunner. O chapão só está presente no GTX. Fechadura estampada no metal, está bem feita, inclusive, está uma estampa bem feita. O alinhamento das peças é muito bom. As lanternas têm um desenho que lembram bastante as dos Dodge Dart. Este carro realmente lembra um Dodge Dart um pouco mais bojudo, embora não seja da divisão Dodge, mas da divisão Plymouth, que era uma divisão mais de entrada. Essas ponteiras de escape, que são retangulares, levemente ovaladas, são bem típicas também dos carros da Chrysler da época. Escapes duplos na traseira, podem ser também melhoradas com uma pintura em preto aqui nesse rebaixo. Pelo menos elas têm o rebaixo, que já é um detalhe bastante agradável, algo que não se via em algumas outras marcas na época. Então existem detalhes que são bem feitos, porém dentro de uma simplicidade. Com poucos recursos, com alguma pintura, com um pequeno retrabalho miniatura dessa, já é possível ter uma grande melhora no acabamento e na qualidade dos detalhes. Essas lanternas são feitas em peças cromadas, uma pintura que imita acrílico, caso não é um acrílico, mas mesmo assim a qualidade dela é muito boa. O para-choque traseiro tem também umas pequenas, leves rebarbas, mas no geral também está bem feito. Tá com um cromado de boa qualidade e imita bem os rebites e os parafusos da época da fábrica. A transparência do vidro traseiro é boa e a moldura também estampada no metal com uma pintura cromada também daria um destaque bastante interessante para essa miniatura. A parte de baixo do carro é feita com uma peça plástica, como acontece nos Ertl mesmo, com a diferença de que nos modelos mais novos ele tem a pintura na cor do carro e com uma cor de primer aqui mais para o centro, como acontecia nos Chryslers da época. Esse carro é um monobloco, então o subchassi aqui está bem representado na frente, assim como a suspensão dianteira, sistema de direção, o motor e o câmbio também estão bem feitos, são uma peça à parte, só tem essa cor aqui que está meio de plástico, apesar de imitar bem o Hemi Orange. Seria interessante desmontar isso, lixar um pouco as rebarbas, fazer uma pintura que fosse mais realista, inclusive desse câmbio, que se não me falha a memória, deveria ser numa cor alumínio. O cardan, o diferencial traseiro, os feixes de mola, os escapes, tanque de combustível aqui estão todos muito bem representados, todos muito bem reproduzidos. Aqui seria só pintura mesmo para dar um toque um pouco de maior realismo. É uma miniatura que pode ser melhorada em detalhamento e acabamento?
Sim, porém não é difícil de fazer isso. Só teria de desmontar cuidadosamente, tomando o máximo de cuidado para não estragar as peças, fazer esse detalhamento e não precisaria nem mexer na pintura. Eu particularmente não mexeria porque eu gosto muito dessa cor e gosto da forma como o carro está pintado também. O detalhamento aqui no geral é muito bom, os parafusos aqui que unem a base com o carro são relativamente discretos, estão compatíveis com o padrão da miniatura. Uma miniatura honesta se nós formos considerar todos esses aspectos. Na lateral, aquele aspecto de Mopar dos anos 60, final dos anos 60, começo dos anos 70, aquilo que a gente chama de cara de dojão, um desenho muito parecido mesmo, um carro de linhas muito atraentes. Essas rodas Magnum são as minhas preferidas, como eu já comentei em vídeos anteriores. Eu particularmente acho que essas rodas caem bem com qualquer carro e nesses Mopars ficavam simplesmente um show. A qualidade da pintura é muito boa, a qualidade dos vincos, dos detalhes também é muito bom. Quando nós olhamos aqui, a aparência que tem um vinco, parece que tem um amassado aqui, mas isso é simplesmente um reflexo do espelho que está aqui embaixo. Não é nenhum tipo de defeito da pintura do carro. Os olhos de gato aqui, tanto da dianteira quanto da traseira, são moldados no metal, não são simplesmente uma pintura, isso é um detalhe bem agradável. E a pintura que existe aqui imita as cores das setas. Esse aqui talvez deveria ser um pouquinho mais âmbar, um pouquinho mais laranja do que amarelo. Mas no geral tá bom. Aqui deste outro ângulo, é possível ver, inclusive, aquela observação que eu fiz, que não existe nenhum defeito aqui na lateral mesmo, que é o reflexo do espelho. As linhas gerais do carro, muito bonitas, atraentes como sempre. Como eu disse, é uma miniatura honesta, feita dentro de um bom padrão. Analisando esse carro de 0 a 10, eu acredito que ele mereça entre 8,5 e 9, tem uma qualidade boa. Poderia ser melhor se tivesse, por exemplo, a tampa traseira que abrisse. A Earl é capaz de fazer isso, tanto que fez agora nos modelos mais novos deste carro. É o caso também do Chevelle, que hoje tem, inclusive, dobradiça pantográfica. Então há espaço ainda para melhoria, mas dentro do que foi proposto na época, foi um carro bem feito. Tem acabamentos bons, tem detalhes bons, alinhamento bom das peças, cromados de boa qualidade, tanto que resistiram muito bem na coleção aí pelos 26 anos que estão aí. Rodas bonitas, pneus bem reproduzidos, proporções bem respeitadas, uma qualidade, enfim, que é realmente muito boa. Então agradeço por todos os likes, comentários, por todas as visualizações, as inscrições no canal. Não se esqueça de se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Deixe aí embaixo o seu comentário a respeito do carro, do vídeo. Aproveite também para deixar o seu like, que isso ajuda bastante o canal, compartilhar o vídeo e clicar no sino para as novidades que estão para vir por aí. É isso aí então, muito obrigado e até o próximo vídeo.